Hoje nós vamos tratar o assunto do islamismo, né? Essa é a última lição nossa. Nós só temos que agradecer ao Senhor Deus, né? Pela bênção, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui por 5 noites, né? 5 semanas aprendendo quem são eles, quem são essas heresias, quem são essa teoria, essa teologia que às vezes assombra. Eu acho que a gente pode usar essa expressão, que às vezes assombra os nossos familiares, chegam perto dos nossos filhos, tentam seduzir a igreja do Senhor Jesus e às vezes até conseguem assim seduzir e conseguir para si. Hoje nós vamos adentrar nessa última, né? Não é que seja a última das seitas e heresias que há aí fora, mas dessas 5 que nós trabalhamos, finalizaremos hoje com o islamismo, que é a segunda, é a mais nova seita e heresia do mundo, religião do mundo, é a mais nova, né? Porém, a segunda maior religião do mundo. Depois do cristianismo, entra o islamismo como a segunda religião maior do mundo. A sua abrangência, o seu evangelismo, as suas mesquitas, aonde se reúnem para adorar, cultuar, tudo isso tem levado, né, pessoas a seguir, não só pessoas com culturas islâmicas, muçulmanos, mas pessoas também de outras etnias que acabam aderindo à filosofia, ao pensamento e às palavras ditas pelos islâmicos, né? Entre as grandes religiões ou seitas que existem em nossos dias, o islamismo é a mais recente. Foi fundada em 1632 depois de Cristo por Maomé. Esse é o homem, né? Esse é o seu fundador, esse é o que vai dar início a esse ensinamento. É um jovem recém-casado, casou ali aproximadamente com seus 25 anos de idade, e essa religião herética, ela crê em um único Deus. Ela é o que nós chamamos de monoteístas, que crê em um só Deus, assim como nós também somos monoteístas, né? A Igreja Católica também é monoteísta, de acreditar em um só Deus. Assim também o islamismo é monoteísta, acredita em só um Deus, a qual, né, o seu nome é Alá. Assim eles se pronunciam para Deus. Né, o islamismo tem como seu grande profeta, o profeta maior, a pessoa de Maomé, e nós vamos entender, né? Suas disciplinas são em dedicação total e extremas. Então, esses 2 pontos taxam aquilo que é o islamismo: dedicação total e extrema, e nós vamos entender isso também. Negam qualquer outro tipo de salvação que possa haver fora do islamismo. Não há salvação para eles fora do islamismo. E já adiantando aqui, aquilo que é fora do islamismo é blasfêmia contra Allah, e isso deve ser punido, isso deve ser confrontado. Atualmente é a segunda maior religião monoteísta do mundo. Como surgiram, né, os islâmicos, essa seita, esse segmento, essa religião herética? Maomé, como já disse, é o fundador dessa seita, órfão de pai e mãe. Aos 25 anos de idade, ele vai se casar, e ele vai se casar com uma mulher muito bem sucedida. E essa mulher, essa família muito bem sucedida, a qual ele vai fazer parte agora, ele vai ter uma vida financeiramente privilegiada. E dentro desse privilégio, quando eu digo privilégio, é de não ter compromisso com o trabalho, não precisar estar focado no trabalho, mas privilégio para meditar. E ele tem esse hábito,
ele vai começar a entrar numa caverna, né? Localizado lá no Monte de Hira, e ele vai entrar por aquela caverna para meditar, para falar ao além, né? Uma que ele entendia ver Deus, mas ele se direciona a isso de alguma forma equivocada, e ele se retira para um momento espiritual, e todas as seitas, todas as falsas religiões nasceram desse berço. Que berço? De revelações. Um anjo apareceu, tive um sonho, tive uma visão, e tudo embasado nessa mentira, nessa argumentação ilusória dada pelo próprio adversário, dada pelo próprio diabo. Repetindo que a Bíblia diz que até no anjo de luz ele pode se apresentar. Então ele pode sim se apresentar de uma forma querendo dizer ser Deus, querendo se apresentar como aquele que é divino. E ele, nesses momentos de retiro, ele com quase agora 40 anos de idade, ele vai declarar que ele recebeu a visita, apareceu a ele o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel então vai anunciar a ele e vai incumbi-lo de ser profeta. E esse profeta é o profeta do único Deus, a qual vai ser chamado de Alá. Isso se dá por volta de 610 depois de Cristo. Então é nesse período aqui que Maomé vai surgir falando sobre Alá, ensinando sobre essas fundamentações. Após ficar viúvo, ele vai então cometer a poligamia. Ele vai se casar com mais de uma mulher, né? E ele vai começar agora as suas pregações publicamente. Após ter recebido a visita de Gabriel, após ter recebido as palavras que posteriormente se tornarão o Alcorão, então ele vai começar a anunciar e as suas pregações. A maior pregação, ou o tema central de Maomé em suas pregações era o único Deus. Essa é a grande base do islamismo. Essa é o grande start para eles fazerem loucuras. Esse é o gatilho para que a fúria venha surgir. A questão de um único Deus. E esse único Deus não é o nosso Deus, é Alá. Então aqui que está o ponto fundamental. As pregações de Maomé, os fundamentos de Maomé ensinados, não só publicamente, mas também internamente, de forma discipuladora, se concentrava nesse único tema: um único Deus. Há um só Deus. Nós vamos entender que eles não creem, né, na questão da trindade. Então, as pregações estão focadas nisso, e essa fama de pregações, essa fama de ensinamentos de Maomé vai começar, né, a ser divulgada, vai tomar abrangências, e ele alegava em suas pregações que ele havia sido visitado pelo anjo Gabriel, e o anjo Gabriel havia lhe orientado de forma profética: você será profeta, ou o último dos profetas, e acabe você agora falar sobre um único Deus, o Deus verdadeiro, Alá. Em 622 depois de Cristo, houve perseguição contra Maomé, contra os seus ensinamentos, e ele agora vai sair de Meca, vai fugir de Meca, vai para uma cidade com o nome Medina, e essa fuga ela é o ponto fundamental do islamismo. Por quê? Ela vai ser historicamente chamada de fuga de Hégira, e esse fato se tornou marcante para os muçulmanos, que se tornou o dia mundial, né? Ou o dia oficialmente considerado a fundação do islamismo. Porque quando as palavras de Maomé, quando os ensinos de Maomé começou a tomar força, e agora houve perseguição contra ele, ele foge, ele abre mão do seu lugar, e ele continua as pregações. Então isso se tornou um marco, mostrando, é verdade, ele não duvida, ele não mente
sobre aquilo que ele tem citado. Realmente foi visitado por Gabriel, e por mais que tenha ou venha lhe custar fuga, mas ele não abre mão de ser o profeta qual Gabriel concedeu a ele que falasse em nome de Deus, em nome de Alá. Então isso foi fundamentado como a data da fundação do islamismo. E é nesse ponto, então, a partir dali, nas suas pregações, nos seus ensinos base, naquilo que era o credo do islamismo, né, o que eles creem, que depois veio surgir o Alcorão, o ensinamento. Até o período de vida de Maomé, não havia sido realizado o Alcorão. Ele tinha as suas bases, o ensinamento, ele tinha os seus ensinamentos, porém, o Alcorão em si, o livro, não estava fechado, não estava definido. Por quê? Nós vamos entender aqui dentro que as meditações e as revelações só se termina quando ele morre. Enquanto Maomé está vivo, ainda há revelações, ainda há coisas que Gabriel vem mostrando a ele. Então, quando ele morre, então se encerra, se fecha aquilo que era revelado. Então, Maomé continuava recebendo, alegava continuar recebendo visita do anjo Gabriel. Com essas visitas, o anjo trazia a ele novas revelações, que iria complementar então os 114 capítulos que há no Alcorão. O Alcorão tem por significado declarar ou recitar. Esse é o significado de Alcorão, aquele que recita, aquele que declara. Por que Maomé coloca este nome naquilo que vai se chamar o livro, os ensinos? Esse nome é colocado, esse nome é trazido para este livro por causa daquilo que o próprio Maomé declarava, aquilo que ele mesmo alegava. Gabriel apareceu para mim, o anjo Gabriel apareceu para mim, para que eu grite essas verdades, para que eu anuncie essas verdades, para que eu declaro as verdades como profeta a qual ele me elegeu. Então, Alcorão quer dizer aquele que proclama, aquele que recita. Entendemos assim que a escolha do nome é por essa ocasião. Para os muçulmanos, as palavras contidas no Alcorão é a palavra final e literal de Deus. Literal de Deus. Essas palavras completam o começo das revelações contidas na Torá. Então, Maomé, ele não exclui a palavra totalmente. Há um ponto errôneo de interpretação e de aplicação da palavra, porém ele não exclui a lei do Senhor dada por Moisés, a questão dos salmos escritos por Davi, as palavras de Jesus, os evangelhos, a vida de Jesus. Isso está incluso no Alcorão, em partes do Alcorão, não em todo, mas em parte dos ensinos de Maomé, mas de forma errônea de interpretação e equivocada. Então ele entende, ou ele pregava que o Alcorão, os ensinos dele, é o complemento final daquilo que Deus queria para o seu povo ou para a humanidade. Os principais temas contidos no Alcorão são monoteísmo, um único Deus, justiça, misericórdia, humildade, responsabilidade pessoal e igualdade. Esses são os temas que estão infundidos ali no Alcorão. Dentro desses temas vai ter alguns que nós não vamos conseguir compreendê-los, só lá na frente que nós vamos compreender, que é a questão de ser misericordioso. Porque quando falamos de misericórdia, nós vemos uma atitude, nós vemos uma questão diferenciada em relação à misericórdia. Basta olhar as Torres Gêmeas, o que aconteceu. Basta olhar o atentado em Paris. Basta olhar os atentados que acontecem no mundo, para a gente ver riscada a palavra misericórdia. Mas daqui a pouco nós vamos entender o porquê em pontos não acontece a misericórdia da parte deles.
Então, eles vão bater em cima dessas teclas, né, que é os pontos principais dos temas deles. Esses capítulos estão ali para serem memorizados e exclamados de forma pública. Alegam que uma das funções desses escritos é a aplicação do mesmo nos desafios modernos em meio a um mundo caótico. Então, esses ensinamentos que estão ali não é um ensinamento somente para eu ler para mim, eu meditar. Ele é um ensinamento que eu preciso exclamá-lo de forma pública. Eu preciso falar sobre os versículos que ali estão, sobre palavras que ali estão, em forma pública. Então, o muçulmano praticante, em meio a conversas, em meio ao seu dia a dia, ele vai citar versículos do Alcorão, ele vai citar palavras do Alcorão, ele vai citar algumas frases que estão no Alcorão, levando-se a Deus, a Allah no caso, e levando-se as verdades escritas por Maomé. Então não era um fato para ficar isolado dentro de um ambiente ou dentro de mim. Eu precisava trazer isso para o meu dia a dia, né? Esse escrito não é usado só para literaturas ou meditação, mas por meio da adoração islâmica. Maomé, após 622 depois de Cristo. Vamos entender esse período de Maomé após 622, após a fuga, quando se dá a fuga, a perseguição de quando ele estava em Meca e foi para a fuga de Egira, né? Maomé começou a planejar. O que acontece? Ataques. Maomé começa a planejar ataques, as caravanas que iam até Meca, e a intensidade dos ataques planejados por Maomé era tão forte que logo em seguida eles vão conseguir tomar Meca para eles, a qual eles têm até hoje. Até hoje Meca está lá, totalmente islâmica, inclusive tem lá aquele monumento com uma pedra preta, que alega ser aquela pedra preta. Você vai ver uma caixa de dourada que tem lá, coberta por um pano, só é tirado aquele pano quando é o período da visitação, e há debaixo, lá bem na ponta, uma pedra preta. Dá para ver um pedacinho de uma pedra preta, a qual alega ter recebido de Gabriel, o anjo Gabriel, né? Ali está contido revelações. Pastor, desculpa a minha ignorância, mas Meca era de quem assim? Não sei. Era do povo palestino, um todo, judeu, né? Tanto é Que servia a Jesus Cristo? e isso, o judeu em si, o judeu, não só o judeu cristão, o judeu em si, o judeu no seu todo, mas, né, que acreditava em Deus e não em Alá, porque os únicos que creem em Alá é os islâmicos. O judeu crê em Deus, o Elohim, Deus, e não Alá, né? E aí hoje Meca é tomada, está dentro do Estado israelita, porém tomado pelos islâmicos, até nos dias de hoje, aonde fica esse monumento. E dentro, nós vamos chegar lá ainda, dentro da lei islâmica, todo islâmico, uma vez na vida, precisa ir em Meca. Se você procurar no YouTube, concentração em Meca, você fica assustado dos milhares de pessoas que lá estão. E vão uma vez na vida, é uma ordem, uma vez na vida o islâmico tem que ir em Meca. Então nós vamos ter aqui que ele vai tomar para si, né, Meca, acabando por conquistá-la em 630 depois de Cristo. Esse se tornou o grande líder ditador, né? Maomé vai se tornar um líder ditador e destruindo e incentivando a destruição daquilo que considerava pecaminoso, visto que ele foi perseguido quando estava em Meca e ele precisou fugir de Meca. Agora ele vai levantar essa grande perseguição também, ele vai planejar ataques também às ruínas, às caravanas que estavam caminhando para Meca, e ele agora toma para si Meca. Então
ele vai incentivar isso e ele vai fomentar isso naquilo que ele considerava pecaminoso. Dentro desse foco de destruição estava o judaísmo e o cristianismo, que se opunha aos ensinamentos e à sua literatura. Então, visto que Meca está dentro do ambiente palestino, aonde está o judeu em si, então agora essa perseguição de forma literal e focada vem para os judeus e para aquilo que era ou é o cristianismo. Claro que a luta deles hoje, e nós vamos entender isso daqui a pouco, a luta deles hoje, não de todos, mas a luta da parte que não tem tolerância é sobre um todo, não só sobre Israel, judeus ou islâmicos ou cristãos, mas sim sobre o todo. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Esse escrito não é... desculpa, estou aqui embaixo. Na ideia de Maomé, a sua e da sua influência sobre seus seguidores, essas guerras eram consideradas guerras santas, batalhas sagradas, ou sagradas. É Maomé que vai colocar essa ideia, é Maomé que vai trazer essa filosofia, dizendo, essa guerra é sagrada. Isso daqui é guerra santa. Por que guerra santa? Eles estão tentando matar o último profeta, o profeta eleito por Deus para falar em nome de Alá. Então, por causa dessa perseguição, agora ele vai intitular que essas guerras são guerras santas. Essas pelejas que ali estão agora são batalhas sagradas. Fazendo assim, você não está defendendo Maomé, você está indo em prol aquilo que Alá elegeu, aquilo que Alá colocou, aquilo que Alá presenteou. Por isso essa fissura, essa fascinação, essa coisa tão lançada deles para com Alá, para com Maomé, por causa daquilo que é Maomé para eles, aquilo que Maomé disse ser, né? Então nós temos aqui Efésios 6 e verso 12. Quem pode ler para nós? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então observe que a nossa luta não é contra o que? Carne e sangue. E Maomé vai implantar essa mentira no coração dos seus seguidores, dizendo que essa batalha era sagrada, essa guerra era santa. E não há, biblicamente, embora eles não creem na Bíblia, mas nós cremos na Bíblia, não há biblicamente guerra santa. Não há. Essa guerra é santa. Não há. Teve guerra, historicamente, na Bíblia? Teve, para conquistar a terra, a qual Deus tinha dado. A terra já estava possuída. Outros povos estavam lá e Deus havia dado aquela terra ao seu povo. Então, por meio de guerras, por meio de lutas, essas terras foram reconquistadas, foram tragas, foram dadas ao povo a qual era de direito. Mas em nenhum momento essa guerra de filosofia, essa guerra de você não crer naquilo que eu creio, então você é um opositor a mim, há uma guerra entre nós, vou te matar. Esse fim, né? Esse fim brutal, ou sem nenhum tipo de misericórdia, né? Esse excesso de atitude, em nenhum momento. Então nós temos na Bíblia que há guerra sim, nós da igreja, com quem? Com o pecador? De maneira alguma. Mas sim contra Satanás e seus anjos. Guerra espiritual. A única guerra que a igreja trava é espiritual. A gente não tem guerra com A, com B, com C. Nossa luta é no ambiente espiritual. Em um dos relatos sobre a vida de Maomé, está dizendo: Maomé reduziu a todos os centros cristãos e praticamente nada. Enviou embaixadores a grandes impérios da época, Egito, Grécia, Pérsia,
exigindo lealdade e fé. Quando esses recusavam a viver desse modo, Maomé reunia os árabes e invadia seus territórios. Então o que vai acontecer? Maomé agora, ele não só fica dentro do seu ambiente. Maomé agora, ele não vai só ficar aderindo às suas filosofias. Ele agora vai puxar para si, ele vai trazer para si, de forma legal no sentido de lei, forçado, empurrado a goela abaixo, lealdade a quem? Aos ensinos, lealdade ao último profeta da história, lealdade a Maomé. Ele vai puxar isso para ele e ele agora vai oferecer: olha, você está do lado de Maomé, você é leal, você tem fé. Ah, eu tenho, beleza, siga aqui, vida que segue. Ah não, eu não tenho, eu não serei leal aos seus ensinos, às suas práticas, às suas iniciativas de peleja. Então esses eram colocados de uma forma como inimigos, invasões de território, invasões de casas, tomando a força, e assim vai nascer, Maomé, com as suas implicações. Em 532, Maomé veio a falecer, mas seu exército continuou marchando com muito zelo e fanatismo. Em um dos relatos sobre os muçulmanos está escrito: verdadeiramente as guerras santas faz parte vital da fé islâmica. Então, no decorrer, quando Maomé agora é morto, está morto, então agora os seus seguidores vão continuar essa marcha. E dentro da mente dos seus seguidores existe essa questão, dizendo: realmente a fé islâmica está entrelaçada com a questão da guerra santa, de lutar, se for preciso, de derramar sangue, se for preciso, em prol de Alá e em prol dos ensinamentos de Maomé. Os principais grupos islâmicos, aí nós vamos entender agora a diferenciação que há dentro do grupo islâmico. Os principais grupos islâmicos: após a morte de Maomé, vários sucessores vieram e empregavam suas verdades dentro daquilo que foi deixado por Maomé. Foi nesses períodos de transição onde um sobrinho dele, que também era genro dele, tá com esse nome aí difícil aí, esse daqui surgiu, e com ele vem ou surge uma grande controvérsia. Um grupo se levanta para afirmar que os primeiros califas é os escolhidos, os que estavam na frente, sucessores, representantes, tinham sido usurpadores da posição, exigiram muito, tomaram por opressões, aquilo que estava exercendo. Somente nesse período, no período desse sobrinho aqui, que também é sogro de Maomé, nesse período aqui, havia assumido o verdadeiro líder. Então, quando algum grupo dentro do islamismo se levanta dizendo: olha, todos aqueles lá, eles fizeram muita coisa para tomar a posição, mas esse não, esse é sobrinho, esse é sogro, esse é o verdadeiro líder. Quando isso acontece, se causa ali uma ruptura entre eles, aonde se levantará dois grupos islâmicos, ou então os dois grupos mais conhecidos dentro do islamismo. Que grupo é esses? Os sunitas e os xiitas. Isso é um grupo na mesma linha, no mesmo caminho, mas com interpretações diferentes daquilo que é o Alcorão, daquilo que é Maomé, da forma que deve se posicionar o islâmico. Nos sunitas, que é 90% dos muçulmanos, o que eles agregam? Qual o que eles acreditam? Seguidores da primeira
da primeira sessão, né? Eu acrescentei alguma coisa aí, sucessão, desculpa, é o SU. Seguidores da primeira sucessão de 4 califas, de 4 líderes. Defende que os sucessores deviam ser constituídos por pessoas chamadas. Corrija aí, Gabriel, depois. Pessoas chamadas a Maomé, ou por Maomé, ou eleitas. Desculpa, não é chamadas, chegadas. Constituídos por pessoas chegadas a Maomé ou eleitas. São considerados mais tradicionais dentro do islamismo. Leva a teoria do Alcorão como teoria, numa forma eu viver para mim. Eles entendem assim. São mais diplomatas, são mais tolerantes em relação a outras culturas. Os xiitas é 10%, é uma representação mínima daquilo que é o muçulmano, porém causa muito barulho. Os camaradas fazem barulho. Os xiitas são seguidores desse primo e genro de Maomé, Ali, né? O nome do camarada Ali. Defende que os seus sucessores ou líderes deveriam ser consígnios de Maomé, da linhagem de Ali. Os que fossem filhos dali para frente, esses deveriam estar como califa. Interpreta o Alcorão literalmente. Vou dar um exemplo sobre o que a Bíblia fala, mas não deve ser levado no literal. Um exemplo, palavras de Jesus, mas não deve ser levado no literal. O que Jesus está ensinando é: se você precisar entrar num extremo, entre para chegar ao céu. Se o teu olho lhe condena, arranque-o. Jesus não está mandando ninguém arrancar seu olho. Ele só está trazendo um paradigma do que deve ser feito quando tem a salvação. Ele está levando, né, a exemplo. Olha outro exemplo daquilo que não é literal. Porque se tua fé for como um grão de mostarda, dirá a esse monte: transporte-te daqui para lá. Isso não é literal, gente. Ninguém vai conseguir tirar o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Pode ter a fé que for, vai estar lá e vai acabar o mundo com ele lá. Esquece. São palavras que levam a representar um final. Se uma oração com fé pode transportar esse monte daqui para lá, Jesus está falando: olha o poder da oração, olha o que a oração pode fazer, olha o que a oração pode realizar. Quando ele diz: se o teu olho lhe condena, se a tua mão lhe condena, arranca, porque é melhor chegar no céu sem um braço, sem um olho, do que ir para o inferno, tarará. Ele está dizendo que leve ao extremo a sua decisão em relação à salvação. Nos ensinos do Alcorão, como fala sobre vida, como fala a questão de ética, como fala sobre a questão social, como fala sobre a questão cultural, como fala também sobre Alá, os xiitas levam de ponto não representativo, não tipológico, não como um exemplar daquilo que deve ser caminhado na terra, mas eles levam ao Alcorão de forma literal. Se está escrito aqui que esses não pertencem a Deus, então eu levo isso literal, no sentido de ódio, no sentido de revolta, no sentido de prática contra estes, a qual não serve a Allah. Defende as ações extremas, tais como os atentados, sequestro e dentre outros. Então eles exercem, uma questão extrema. Dentro disso, dos xiitas, nós temos crianças que são induzidas, ensinadas, já da sua pequena idade,
a servir a Alá de uma forma total. Um dos relatos da guerra que houve quando os Estados Unidos esteve lá, aquela guerra que abalou o mundo, aonde os Estados Unidos tomou o território e deu toda aquela notícia. Num dos relatos de um comando americano disse: se aproximou de nós uma criança, olha só, e nós não pensávamos que seria ou representaria perigo, mas se aproximando mais, percebemos que algo estava estranho e tivemos que executar. E quando foi executado, era uma criança com bombas sobre o seu corpo para matar os soldados americanos. Desde criança. Olha só, o que faz uma criança colocar bombas sobre o seu corpo? A bomba não vai ser acionada, a criança vai ter que acioná-la naquele lugar onde ela conseguiu mais próximo chegar. O que faz uma criança fazer isso? Ensine. A Bíblia traz um argumento: inculca na cabeça da criança. Inculcar é como se você abrisse a cabeça e enfiasse lá dentro, que é a Bíblia. Na verdade, a grande verdade, o cristianismo, a gente tem a ideia, a gente tem um conforto surreal de que o nosso Deus é bom. Nosso Deus é bom. Imagina que Deus vai se importar. Nosso Deus é bom. Antes dele ser bom, ele é justiça em si. A questão deles é, o Deus deles é bom, eles dizem ser, mas ele é Deus. Antes de ser bom, tem que ser reverenciado. A sua vida tem que ser literalmente entregue de forma extrema, senão aquilo que é bom se tornará terrível para você. A nossa ideia é que Deus é bom o todo o tempo, ele é bom. Né? Não tem até um hino aí que eu acho que ele fala isso? Pois é, uma grande mentira no nosso meio. Porque chegará o tempo que ele julgará. Então ele não será bom, ele será justo. Há uma diferença de bom para justo. Há uma diferença de bom para justo. Ser justo não quer dizer que você é mau. Você é justo. E ser bom é bondade, caridade. O nosso Deus, ele é justo e ele é bom. É isso que eles inculcam na cabeça de uma criança, sobre o que é servir a Alá, e o que é aquilo que Alá espera dos seus, e o que ele tem aguardado para os seus, ou guardado para os seus, e que faz uma criança, que faz uma mulher, e a Bíblia diz que a mulher é o lado mais frágil, que faz uma mulher vestir bombas sobre o seu corpo, e ir até um ambiente, e se auto-explodir em nome de Alá. Pastor, mas na realidade, se a gente ver todos os estudos, todos eles têm devoção que nós que servimos a Deus não temos. Não a gente temos. não tem. A gente não tem nem essa devoção por Deus, nem aos estudos. Todos esses que a gente tem Todos estudo, eles. a gente não estuda. Não. É por isso que eu digo, o cristianismo não é culpa do Cristo. Não, ele não tem culpa de nada, né? Nós, o cristianismo, é muito Nutella, é muito dodói, tem que carregar muito no colo. Paulo vai dizer: vocês eram para estar comendo comida sólida, mas ainda estão no leite. O que Paulo está dizendo? Já era para vocês terem desenvolvido, eu ainda tenho que dar leitinho na boca de vocês. O cristianismo tem esse mal. Adultos infantis, adultos criancinhas recém-nascidos que tem que ser carregado no colo.
não tem posicionamento próprio, não tem verdade própria na vida, daquilo que é Deus, não tem identidade própria do Espírito Santo, é camaleão, dependendo do ambiente, ele se retrata de um jeito. Esses camaradas não. E não só os xiitas, mas o muçulmano em si não. Visto que é a segunda maior religião do mundo, os camaradas, eu não estou lá, mas eu estou aqui, deu a hora, meu filho, pode estar quem for na frente dele, deu a hora, ele pode estar onde for. Opa, calma aí. E ele se vira para o lado da Meca e ele vai falar com ela. E a Meca? Ele faz isso que ele Mega lógico. Isso. Deu a hora dele, eu falo que eu tive um dia lá dentro. Deu a hora dele, virou lá e um tapetinho lá. Não importa aonde esteja ou quem esteja. A gente costuma orar, tipo, quando o calo aperta, né? E eles, fui até olhar aqui esse tempo, o pastor escreveu, é 5 vezes no dia. 5 vezes no dia, é um padrão. A gente tem vergonha até de adorar quando chega um crente do nosso lado, gente. Tem crente que tem vergonha de dar aleluia porque, não, tem muita gente na igreja, né? Os camaradas estão dentro de uma loja, tem cliente, deu a hora, Alá é maior do que você e do que essa loja. Eu vou falar com Alá. Devoção, sinceridade. Agora eu sempre bato nessa tecla. O testemunho de Jeová anda cedo, bate na porta, todo mundo fecha a porta dos camaradas, mas eles estão lá. Por uma coisa mentirosa. Os mormons saem andando, deixa a casa, família, cultura, por uma causa mentirosa. Os espíritas aceitam tudo aquilo, se entregam aquilo, por uma causa mentirosa. Os adventistas do 7º dia, a mesma coisa, uma entrega. Porque não quer me contratar, não contrata. Sábado eu não levanto nada, por uma coisa mentirosa. Os islâmicos fazem tudo isso, dão a própria vida por uma coisa mentirosa. E nós temos o Deus verdadeiro. E o engraçado, eles não sabem que serve a um Deus mentiroso. Você tem convicção que serve a um Deus verdadeiro, mas as obras deles são maiores do que as nossas. Embora são mortas, mentirosas, mas nós temos tudo, as vendas caíram, sabemos do Deus verdadeiro, e olha aí. Então, é meio comprador. Pastor, lá no Espírita, as coisas lá é tudo caro. As roupas lá para trabalhar é tudo coisa muito cara. Charutos caros, aqueles colar caros. E eles, pobre ou rico, eles têm que comprar. E compra e vai, né? Compra e vai por causa da fé. Sim. Por causa da fé. Agora, a gente aqui tem bem menos fé. Entendeu? Então, assim, a gente, o que acontece? O que acontece nesse ambiente? O que acontece nessas horas? A gente leva uma surra santa. A gente leva uma surra santa. Ô pastor, aí entra que a sogra falou, né? Que é por causa da fé. Aí, o que o crente usa? Por exemplo, mas o dízimo é um ato de fé, eu dou se eu quiser. Mas e que a Bíblia diz? Que sem fé é impossível. Impossível. Aí a gente erra por não conhecer as escrituras e ainda argumenta. Ainda quer argumentar para si aquilo que está equivocado, aquilo que está errado. Né? Então, nós vamos ter hoje 2 grupos islâmicos. Né? Os sunitas são mais tranquilão. E os xiitas, que esses então, eles não têm parâmetro para nada, eles são radicais. Eu conheci um jovem que participou, esteve em uma mesquita, e ele estava indo para uma outra cidade, junto com o líder, né? o camarada ali, que era o mestre deles. E nesse caminho, aonde eles estavam indo, atravessou um homossexual. Dava para se perceber literalmente que era um homossexual, atravessou.
esse camarada que estava dirigindo o carro jogou o carro em cima do homossexual para matar, para atropelar. E ele, no que o camarada atravessou e ele percebeu que era um homossexual, ele começou a gritar palavras em árabe lá e chamando Alá e não sei o que Alá, e foi com o carro em cima do homossexual. O camarada teve que se jogar lá na grama para se livrar do atropelamento. E ele saiu feliz em nome de Alá. É os xiitas, são os radicais, os extremos em suas atitudes. Tem gente, então, da parte deles que fala, é só uma parte, nós não concordamos. Isso. Porque é outra visão, é a interpretação literal, né? A teologia islâmica, a teologia apresentada no Alcorão é totalmente oposta à fé cristã. Eles alegam que os ensinos do Novo Testamento acerca de Jesus como o único Filho de Deus, sua morte substitutiva na cruz, é uma blasfêmia. Eles não creem de forma alguma que Jesus é Deus. Eles não acreditam de maneira nenhuma que a morte de Cristo na cruz é uma morte expiatória, substitutiva ao nosso favor. E eles consideram isso, essa ação, essa palavra sobre Jesus, como uma blasfêmia. Para ele, Maomé, no caso, né, havia um profeta para cada época da história. Começando por Adão. Adão foi o primeiro profeta. Em seus cálculos foram 120 mil profetas no decorrer da história. E ele é o último, então, a ser chamado. Ele vai ser o último a ser chamado para esse ofício. De acordo com a crença ensinada por ele, cada profeta recebeu um livro sagrado. Mas desses todos, só restaram 3. A lei, dada por Moisés, os salmos dados por Davi e os evangelhos dados a Jesus. Maomé, ele vai fechar o ciclo. E como se fecha esse ciclo? Ele é o selo do profeta e ele é o maior dos profetas. Então o ciclo de profetas é fechado em Maomé como o último dos profetas e o maior dos profetas. Então, se cada profeta dos 120 mil, cada um recebeu um livro, uma inspiração, então ele também recebe. Porém, todos esses escritos desapareceram, não existem mais, ficando só o quê? A lei, ficando os salmos de Davi e ficando então a parte dele que é o Alcorão, sendo o maior dos profetas, que vai fechar o selo profético, tendo o direito de falar em nome de Deus. Quem é Deus para os muçulmanos? Acreditam em um único Deus, denominado Alá, o nome árabe que significa Deus. Por serem monoteístas, não acreditam na hipótese de um Deus trino como os cristãos. Então nós temos em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mateus 3:17, Jesus está sendo batizado. E nesse batismo, Jesus está no Jordão, semelhante a uma pomba, em forma de pomba, está descendo sobre Jesus, tipo do Espírito Santo, e uma voz ecoa do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quem está ali? A Trindade. Nós temos em Lucas 9:35 o Monte da Transfiguração, quando os discípulos, Pedro, João está com Jesus no Monte da Transfiguração. Lá vai aparecer Elias e Moisés, e uma voz vai dizer: esse é o meu filho, ouvi-o, dai ouvido a ele. E nós temos, segundo Coríntios 13:13, que é a maior identificação. Quem puder ler para nós, 2 Coríntios 13:13, é a maior identificação, não a maior, uma das que nós temos sobre a questão da Trindade. Quem pode ler para nós? Segunda Coríntios 13:13.
A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Então, Paulo fala sobre o Cristo Jesus, Paulo fala sobre o Deus Criador, e Paulo fala sobre o Consolador Espírito Santo. Que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo esteja com vocês ou com vós todos, a Trindade. O Pai, o Filho que salva e o Espírito que consola, fortalece, até chegarmos na casa do Pai. A obra salvífica, o grande amor de Deus. Mas para eles, não há. Segundo seus ensinamentos, Alá é tão santo e sublime que não se relaciona com os pecadores, somente com anjos e com os profetas. Maomé é o último deles. Então, nos ensinamentos, na relação de quem é Deus, o que eles agregam ou pregam? Que Deus, de maneira nenhuma, Deus se relaciona com homens. Não, Alá não se relaciona com homens. Por quê? Porque ele é sublime, ele é santo, e o homem é mau. Então, com quem Alá vai se relacionar? Alá vai se relacionar com anjos e com profetas. O que Maomé está fazendo? Porque o diabo é inteligente. O que está acontecendo? Se Deus só se relaciona com o anjo e com o profeta, e o último profeta da história é Maomé, então calma aí, ninguém mais vai ter a oportunidade, ninguém mais vai poder fazer nada, porque ele é o último da história, e não tem como questionar, porque Deus não vai se revelar a mais ninguém. O último foi ele está trazendo o quê? Com isso, credibilidade, aquilo que ele prega, aquilo que ele diz ter recebido, aquilo que ele está ensinando. Então essa é a ideia. Não tem como desfazer na mente deles, naquilo que é tentado colocar por eles, não tem como desfazer a ideia, porque Deus não se relaciona com homens, Deus só se relaciona com anjos e com profeta. E qual é o último profeta? Vai ter outro? Não vai. O último foi Maomé, e ele se apareceu a Maomé, fechou a história. Quer dizer, não tem mais como ter outro tipo de revelação, não tem mais como ter outro tipo de significado. Claro que o inimigo vai cegando, e a pessoa fica dentro dessa questão. Então, nós temos uma contrariedade bíblica, sendo o Espírito Santo Deus, sendo Jesus Deus, e sendo Deus, nós temos o quê? Um Deus que guardou, um Deus que se interagiu com o homem, que se revelou ao homem na sua teofania, formas de Deus se mostrar ao homem, um Deus que mostrou as suas costas para Moisés, um Deus que disse: eu resolvi descer para livrar o meu povo, um Deus que amou, que dá o seu Filho. João vai dizer: e ele habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Nós temos o Espírito Santo, que Paulo diz: ele mora dentro de você, ele habita em você. Somos templo, somos morada do Espírito Santo de Deus. Então isso essas partes que nós temos sobre Deus se interagir com o homem, vai contra aquilo que eles ensinam no Alcorão. Quem é Jesus? O islamismo declara, baseado nos ensinamentos de Maomé, que Jesus foi apenas um dos 120 mil profetas que trouxe a mensagem de Alá. Para eles, Jesus é um simples profeta. Essa é a ideia. A ideia que eles têm de Jesus é como se Jesus é um simples profeta. Eles não negam Jesus, eles não negam que Jesus ensinou. Ao contrário, todos os profetas, cada um recebeu um livro, e eles creem naquilo, nos 4 evangelhos, nos apóstolos, nas epístolas de Paulo, Hebreus, Judas, Tiago, Pedro, as cartas de Pedro, as cartas de João, Apocalipse, nada. Eles creem só nos 4 evangelhos, e eles alegam que realmente, mas claro, as suas interpretações sobre os evangelhos é equivocado. Jesus para eles é um simples profeta, menor que Maomé. Maomé era maior do que Jesus na visão islâmica. Sendo assim, todos que apresentam adoração a Jesus,
estão blasfemando contra Allah e serão duramente punidos, sem perdão ou sem misericórdia. Então, quando eles veem uma pessoa adorando a Jesus, cultuando a Jesus, prestando reverência a Jesus, eles, na visão deles, e aqui não é só dos xiitas, é do grupo islâmico todo, na visão deles, você está blasfemando contra Allah, e o que resta para você é o inferno, porque eles creem no inferno, né? Literalmente eles creem no inferno. Então o que resta para você é a punição, é ser punido duramente, sem perdão, por Allah. Mateus 14, 33, quem pode ler para nós? Mateus 14, 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Então o adoraram, dizendo, adoraram a quem? A Jesus. Então nós temos lá Mateus 28, 9. Quem pode ler para nós? Vamos, gente, só vieram para comer? Quando elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando abraçaram os seus pés e o adoraram. Jesus, após ressuscitar, sendo adorado. João 9, 38. Ele disse: Creio, Senhor, tu adorou. É isso? Isso. João 20, 28. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Tomé chama Senhor meu e Deus, Jesus de Deus, Deus meu. Apocalipse 5, do 8 ao 14, quem pode ler? E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles armas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e eram um número deles milhões de milhões e milhares de milhares, e com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, e a honra e a glória, e as ações de graça. Eu vi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há, dizer ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Então aqui nós temos um exemplar de reverência, de adoração, de dedicação a quem? A Jesus. Então, contrariando o ensino que contém no Alcorão dado por Maomé, dizendo que a questão de adorar a Jesus, voltado a Jesus, a adoração, é algo errôneo perante Allah, e esses sofrerão duras e severas punições. Nós temos na Bíblia a contrariedade disso, pessoas adorando a Jesus, e Jesus que entregou a vida para salvar, não rejeitando a adoração.
mas aceitando a adoração, porque só Ele é digno de ser adorado. Só Ele é digno de ser adorado. E aí nós temos agora os 5 pilares, né? Os 5 pilares do islamismo, que é o quê? O testemunho ou confissão diária. Os 5 pilares para os islâmicos é as cinco obras de salvação que o homem deve fazer. É os 5 métodos que você deve cumpri-lo na vida, na sua vida, para que de fato você possa chegar à salvação. Então começa por onde? Começa pelo testemunho ou confissão diária. Todos os dias. Eles se sentem na cobrança pessoal, dentro deles, grita dentro deles. Você tem que confessar, você tem que testemunhar lá. Todos os dias, dentro deles, há uma cobrança. Confessar a Allah, declarar a Allah, testemunhar sobre Allah. Oração, orar 5 vezes por dia, manhã, almoço, pôr do sol, meio da tarde, antes de dormir. Não importa, como já foi dito aqui nessa noite, não importa onde esteja, eles não têm vergonha, eles não querem saber se alguém vai fazer foto, se alguém vai gravar vídeo para fazer chacota na internet, se vai virar piada do trabalho. Eles não estão nem aí do que vão dizer deles. Eles devem satisfação a Allah. Isso é o que basta. Não importa o que vai dizer deles. A questão é que Allah está me vendo e eu preciso agradá-lo. Ele é o meu Deus. E aí nós recebemos um banho, porque, não generalizando, tomara que aqui não tenha ninguém assim, mas quantas pessoas disfarçam aquilo que pensam ser, porque se fosse, não disfarçaria, mas disfarçam, tenta passar discretamente no ambiente, fala meio que cochichando, porque tem vergonha de falar em voz alta. Quantas pessoas já quebraram seu jejum por vergonha de dizer que estava consagrando a Deus? É errado você ficar falando, mas se alguém chegar e indagar você, poxa, mas eu fiz com tanto carinho, por que você não quer? Hoje eu estou consagrando minha vida ao Senhor. Você não se apareceu para ninguém, alguém te forçou a responder, mas tem gente que diz, amanhã está Deus, e ó, porque você acha que amanhã você e Deus vai estar juntinho. Nós temos a falsa impressão que o amanhã vai acontecer. Sabia que nós temos? A falsa impressão, o crente, ele tem a falsa impressão que o amanhã vai chegar. Se nós tivéssemos a convicção que o amanhã é incerto, a gente amaria mais, a gente perdoaria mais, a gente pediria muito mais perdão, a gente andaria mais santo, a gente oraria mais, a gente leria mais a Bíblia, a gente iria ter uma vida muito mais, mas a gente tem a falsa expressão que o amanhã vai surgir, aí a gente ora menos, eu não vou pedir perdão coisa nenhuma, eu não vou liberar coisa nenhuma, que amar o quê, que evangelizar o quê, deixa, e aí a gente está assim, a vida vai passando, a gente não sabe. Jesus vai dizer, olha, trabalhar enquanto é dia, porque quando a noite vier, Jesus não sabia o momento final da sua história, ele está caminhando, e a história está indo, e Judas está desagradando, e o diabo tenta se andar com Pedro, e ele está indo. Final das contas, durou 3 anos e meio praticamente o ministério de Jesus, com a traição de Pedro, de Judas, a negação de Pedro, ele na cruz. Mas enquanto ele estava na cruz, ainda respirando, ele está perdoando, ele está amando, ele está salvando.
fazendo a obra, a qual lhe confiou em suas mãos. Nós temos a falsa impressão que o amanhã vai chegar. Por isso que às vezes a gente anda tão rebelde, tão duro em nosso próprio achismo, porque a gente acha que o amanhã vai chegar. E pode ser que o amanhã não chegue. Pode ser. Pode ser que você esteja lá bem repousando, bem belo e bonito, e você vai acordar na eternidade. Não vai nem sentir. E quando você se der por conta, ué, pronto. Essa vida passou. Então, o que acontece? Eles oram de uma forma tão dedicada, de uma forma tão entregue, de uma forma que não importa se seja público ou não, eles oram, eles falam com Allah. Doação de esmolas é um dos pontos, dos pilares que exerce a vida deles de salvação. O jejum, o jejum que faz parte também, não todos os dias, não todos os momentos, mas pelo menos há um mês específico dentro do calendário islâmico, o 9º mês, que é aonde eles vão, o Ramadã, aonde eles vão jejuar até o pôr do dia, do amanhecer ao pôr do dia, eles vão jejuar, eles vão se abster de tudo. E as únicas pessoas que estão livres desse jejum é a mulher que amamenta, a mulher que está gestante, ou algum nível de enfermidade que impossibilita essa pessoa. Fora disso, e as crianças, por ainda ser crianças, mas fora isso, todos se consagram naquele dia, naquelas horas do dia, 12 horas, voltado ao Senhor, voltado a Deus. Então, esses dias teve um jejum e alguém veio falar comigo nesses dias aí. Ô pastor, está liberado uma coisa. Eu falei, ué, jejum é pessoal, Jejum é pessoal, vem aí. Mas não fazia nem 2 horas que estava de jejum. Mas é pessoal. É que a gente veio pela manhã aqui orar, E acabou a oração 10 horas, já fazia 2 horas que a gente estava orando e tal. E alguém olhou para mim. Mas, claro, é pessoal. A diferença, amados, é que para Deus verdadeiro, o que vale não é questão quantitativa, é questão de verdade. Orar 5 vezes ao dia, com hipocrisia, sem fé, cheia de revolta, é não de não orar. A oração é uma coisa tão séria. Se você não estiver bem com a sua esposa, a Bíblia diz que a tua oração não é ouvida. De tão séria que é a oração. Então nem aí, é eu e Deus. Aí Deus olha, não, mas calma aí, deixa eu ver você e o seu cônjuge. Ih, tá mal ali, tá mal aqui também. A Bíblia diz, a oração não é ouvida. Então, o que vale para Deus não é a questão, 5 momentos do dia, 12 horas de jejum. Não, o que vale é sinceridade no seu jejum. Por isso que eu respondi para as pessoas, você e Deus, fica à vontade, se tudo já está bem, já fez a tua parte, vai lá e chuta o balde, entrega e dá o garfo, não tem problema nenhum. Então, o jejum, e uma vez na vida, pelo menos uma vez na vida, a pessoa tem que fazer uma peregrinação até Meca, tem que ir lá aonde está a pedra preta, aonde diz ser recebido por Gabriel. Os xiitas, que é a parte extrema do muçulmano, o xiita quer implantar um 6º pilar. Há uma luta para que possa ser implantado nos 5 pilares de salvação do islamismo, um 6º pilar, que é qual? Que é a guerra santa. Para você ser salvo, você tem que, se for necessário, morrer por Allah, guerrear por Allah, matar outros em nome de Allah. Eles estão lutando, há uma luta, há uma tentativa de implantar o 6º pilar, a guerra santa. A salvação para eles
Para ele, salvação não se dá por meio de fé, só se dá por meio de fé ao Corão e a prática dos 5 pilares. Em seus escritos está: aqueles cujas ações pesarem mais na balança se salvarão, e aqueles cujos pratos forem leves perder-se-ão a si mesmo na Geena, ou mundo dos mortos, para sempre. Está lá no escrito do Alcorão, no capítulo 23, 102 e 103. Então, na ideia deles, a sua atitude de fé para com o Alcorão, para com os escritos, para com aquilo que Maomé coloca, a sua entrega a isso, a sua devoção aos 5 pilares, então, naquele dia na balança, vai pesar e você será salvo. Agora, quando você tiver os seus pratos leves colocados na balança e não trazer peso, então você vai sofrer no Geena. Você mesmo estará se lançando no Geena, né? Para sempre. Nós temos verdades bíblicas. Paulo nos fala sobre peso e sobre leveza, mas ambos serão salvos. Quando Paulo vai falar de galardão, que é a recompensa do trabalho na terra do cristão para o Cristo, quando Paulo fala sobre isso, Paulo vai trazer 6 pontos: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Coisas pesadas, os metais, ouro, prata, pedras preciosas, pesos, madeira, feno, palha, leveza. Aquilo que passará pelo fogo, o fogo não queimará, trará o que? Galardão para o salvo. Mas aqueles que suas obras passará pelo fogo, madeira, feno, palha, suas obras queimarão como pelo fogo. Porém, mesmo assim, serão salvos. Por quê? Salvação não é por obras, salvação é por fé. Mas Tiago diz: a verdadeira fé produz boas obras. Então ele tem esse conceito, já trazendo a questão do Alcorão, as questões muçulmanas de entrega a Allah, de uma total entrega a Allah. Então você precisa estar pesado sobre a balança. O ponto 11, né? Do 11 foi para o 13, é um erro aí, é 11, 12, 13. O ponto 11, o que acontece no ponto 11? Nós vamos entender aqui o porquê, o que leva uma criança, o que leva uma mulher, o que leva um jovem ou um homem casado com filhos em casa ou netos a ter atitudes horríveis ou de uma forma tão extrema que foge ao nosso pensamento. Como é que pode? Como que conseguiu fazer tal coisa em nome de Allah? E aí nós temos aqui, vai estar no capítulo do Alcorão 56, do verso 35 ao verso 37, em um lugar repleto de prazeres e delícias, aonde ficarão somente os islâmicos fiéis e os mártires. Esses últimos, os mártires, têm a garantia de que irão direto para o paraíso com a recompensa de serem fiéis, ou por serem fiéis a Allah. Nesse paraíso haverá virgens para proporcionar deleites aos salvos. Então, o que é o ponto que vai chamar a atenção, que vai levá-los? Olha, se você for um mártir da história, se você morrer em prol ao que está no Alcorão, em prol a Allah, se você entregar a sua vida nisso, então você vai direto para o paraíso. E existem virgens te aguardando lá para os seus deleites. Os salvos, quando chegarmos no céu, nós seremos assexuados.
Não tem sexo no céu. Homem e mulher, macho e fêmea. No céu não existe macho e fêmea. Não existirá. Os anjos são assexuados. Quando a Bíblia diz em Gênesis que os filhos dos homens se relacionaram com os filhos de Deus, ali está, os filhos de Deus são, não os anjos, mas são a descendência de Sete, filho de Adão e Eva. Os filhos dos homens são os descendentes de Caim, que foi para longe da presença de Deus. Lá em Gênesis capítulo 7, eles se encontram, eles se misturam. E a Bíblia diz que o coração do homem se torna mau, e Deus vai dizer: o meu espírito não vai mais trabalhar no coração do homem, eu vou destruir, eu me arrependo do homem. Mas aí Noé alcançou graça diante do olhar do Senhor Deus, e aconteceu a história do dilúvio. Então anjo não tem relação, anjo não tem relação, ele é assexuado, não nasce anjo de anjo. Deus formou, Deus criou um anjo, só criou 10 mil, tem 10 mil, seja eles caídos ou não, é o número que tem. Não tem mais do que aquilo, porque não se procriam, não se reproduzem. Quando Deus faz o homem, e ele dá uma ordenança ao homem: enchei a terra. Tem uns que estão seguindo ainda. Enchei a terra. É a ordenança que Deus deu ao homem e à mulher. Agora enchei a terra, povoai a terra. Essa é a ideia, essa é o que a Bíblia coloca. Então, o que acontece aqui? Eles dizem que se você for o Marte da história, engraçado que esse martírio para a história funciona para o homem, porque a única teoria que eles têm é o quê? Vai ter virgem te aguardando lá, porque o islamismo ainda tem uma cultura machista, aonde mulher é objeto. Na cultura islâmica, dentro do islamismo em si, e agora eu não estou falando da religião, estou falando da cultura palestina, o homem daquela região, daquela cultura, a mulher é um objeto. Na verdade, a mulher como objeto na cultura, nessa cultura palestina, nessa cultura daquele povo lá do oriental, do Oriente, sempre foi isso. Por isso que Moisés vai ser obrigado a escrever aos homens do seu tempo, para não repudiar, mas para dar a carta de divórcio. Por quê? O que é repúdio? O que é divorciar? Divorciar é: vai embora e viva a sua vida, e eu vou viver a minha. Isso é divórcio. O que é repúdio? Está cozinhando aqui, mas eu não abraço, eu não beijo, não dou carinho, eu não converso, eu trato como um objeto, finge que não existe, mas está cozinhando para mim, está passando para mim, está lavando a minha roupa, e quando eu tenho necessidade sexual, eu vou lá e desfaço a minha necessidade sexual. Era o que o povo estava fazendo, repudiando a da casa e trazendo os de fora, se envolvendo com pessoas de fora, e a da casa era como uma escrava. Até hoje tem essa cultura, tanto é que uma só mulher para eles não basta. Não é que eles são muitos homens para sustentar 4, 5 mulheres no seu teor sexual. A ganância, a cobiça, o orgulho e o olhar para a mulher como um objeto. Como um objeto. Então observa que na teoria deles, para os martírios, haverá virgens para eles. Mas e para as mulheres que também martiram sua vida? Entregam sua vida em nome a Alá? Aí eles não falam nada. Somente que vai ser assim. Mas essa ideia de que há virgens lá é equivocada. Por quê? Primeiro, vamos falar do céu. No céu não haverá relação sexual. No céu não haverá isso. Todos receberão um corpo glorificado, todos estarão junto com Deus, e não terá criação nesse sentido de nascer pessoas, porque todos serão assexuados. Todos serão. Mas eles colocam o quê? Se você entregar a sua vida em nome a Alá, e aqui está falando sobre se entregar a vida em nome a Alá, é essa entrega. Essa entrega naquilo que nós vemos o quê? Os atentados. Pessoas estão lá, têm seus filhos, têm suas casas, têm suas famílias.
mas eles colocam a bomba sobre si, colocam um dispositivo no bolso, e eles estão lá andando no meio do povo. Daqui a pouco, bum! O que é isso? Um homem-bomba. E por que eles fazem isso? Em nome de Deus. Há um relato daquele avião, ou um dos aviões que se chocaram, e um avião que estava indo em direção ao Pentágono, que conseguiram abater antes, se não me falha a memória, ele caiu antes ali. Numa das escutas, eles gritavam por lá. Com qual concepção? Eu vou direto, eu vou morrer aqui, vai ser uma morte rápida. Um avião batendo num prédio, vai morrer na hora, sobra nada. E eu vou direto para isso, ela vai ter virgens me aguardando. É o que leva eles a tirar a vida, em nome de Allah. É o que faz eles apertar o botão e se explodirem no meio do fogo, em nome de Allah. É o que fazem cometer tais coisas, né? Aí nós temos aqui a questão do inferno. Eles acreditam, né, na existência do inferno e declaram que os que não forem fiéis a Allah, somente Allah, estão decretados para eles um lugar, ou o lugar, né? Estão decretados para eles lugar de punição eterna, né? Que é o mundo dos mortos e o inferno. As suas práticas e rituais, seus cultos acontecem nas mesquitas, né? Onde se reúnem para orações e sermões, ensinamentos, né? Sobre os escritos, embasados somente nos escritos de Maomé, e observâncias em relação a alimentos, principalmente no dia do jejum. Então os muçulmanos não comem carne de porco, pelo menos há um ensinamento para que não venham comer, porque representa ser um animal impuro. Não comem sangue, porque ali está a vida, né? Como nós também cremos, né? Como nós também praticamos de não comer sangue. E eles têm suas práticas, seus rituais, o lavar o rosto, o lavar as mãos, lavar os pés, né? Sempre que puder, se tiver condições de fazer isso, para falar com Allah no sentido de limpeza, no sentido de estar limpo. Então, se tiver num ambiente que produz isso a eles, proporciona isso a eles, assim deve